Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo devocional e eu espero que essa palavra, essa mensagem venha abençoar poderosamente a sua vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma lei espiritual chamada lei da semeadura e da colheita. Nós vamos ver que nós temos esse princípio descrito na palavra, mas nós temos diversos outros exemplos durante o decorrer da Bíblia que exemplificam a realidade dessa lei espiritual. Uma coisa que nós precisamos entender, apesar de estarmos num mundo físico, com coisas palpáveis e visíveis, a palavra do Senhor diz que o visível foi criado por aquilo que é invisível. O Senhor já era antes de todo mundo existir e pela palavra do seu poder criou todas as coisas. Então nós precisamos entender que existem leis espirituais que regem o mundo material e que todos nós estamos debaixo dessas leis. Quanto melhor entendermos as leis espirituais e os princípios da palavra de Deus, mais poderemos viver uma vida segundo a vontade de Deus. E eu queria pegar aqui um exemplo bíblico que está no livro de Gênesis, capítulo 47, para a gente dar uma olhadinha sobre o quanto é profundo essa lei da semeadura e da colheita. Gênesis 47, versículo 7 diz assim: Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da sua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Gente, quando eu li, confesso, há muitos anos atrás esse versículo, e ele me chamou a atenção, eu vejo um dos patriarcas chegando diante de Faraó no final da sua vida, e quando Faraó pergunta: fala um pouquinho da sua vida, como é que foram aí os anos das suas peregrinações, das suas viagens, conta um pouco da história, o que você diz de si? E ele afirma para Faraó, uma autoridade de uma nação poderosa, ele fala: olha, poucos e maus foram os anos das minhas peregrinações comparados aos dos meus pais. E eu pensei assim, nossa, por que Jacó está fazendo uma declaração dessa no final da sua vida, que foram poucos e foram maus? Então eu comecei a buscar o fundamento, o entendimento dessa afirmação de Jacó. Então a primeira coisa que eu fiz foi, se ele está comparando aos anos de vida dos seus pais, eu vou procurar a referência dos seus pais. E a palavra fala em Gênesis 25, 7 a 8, que Abraão morreu em farta velhice, farto de dias, em boa velhice, né? E morreu Abraão com 175 anos de vida. Daqui a pouco eu fui procurar Isaac, diz a mesma coisa, e morreu Isaac, farto de dias, em boa velhice, foi recolhido ao seu povo, e morreu Isaac com 180 anos. E quando eu vejo aqui, Jacó está com 130, e a Bíblia descreve que Jacó viveu, se eu não me engano, até 137 anos. Então, quando nós fazemos um paralelo de comparação de Jacó, que viveu 137, com Abraão, que viveu 175, ou Isaac, que viveu 180, nós vemos que realmente, em relação à vida dos pais, ele viveu muito menos. E ele fala que foram maus, alguns momentos desafiadores, maus. Eu fico pensando, por exemplo, o luto que ele sofreu tanto tempo por conta de José, né? Que ele achou que estava morto durante toda a sua vida e José estava lá no Egito. Eu penso quando ele foi enganado lá por Labão e ele teve que trabalhar mais 7 anos. Jacó teve que viver fugido de Esaú, porque o irmão queria matar até eles se reconciliarem. 20 anos depois que ele vai para a terra da parentela da sua mãe, e ele se estabelece, ele casa, ele tem filhos. Então Jacó teve muitos momentos maus na sua vida. E eu comecei a perguntar: Senhor, por que Jacó viveu tão pouco tempo em relação aos seus pais? E na hora que eu estava perguntando isso ao Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração a escritura de Êxodo 20,
12, que está dentro dos 10 mandamentos. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que te prolonguem os seus dias sobre a terra. Sabe, naquela hora o Senhor falou comigo, o primeiro mandamento com promessa. Jacó acabou desonrando seus pais. Quantas vezes Jacó enganou Isaac, se fez passar por Esaú, mentiu, fez e aconteceu. Né? Ele deixou de honrar. E naquela hora o Senhor falava comigo, filho, esse mandamento é uma semeadura de toda uma vida. Eu sei que existem muitas circunstâncias para que a vida de alguém seja abreviada, o mal cuidado com a saúde, andar de uma forma perigosa, vivendo às vezes riscos, tentando a Deus. Existem muitas coisas que podem fazer a nossa vida realmente ser abreviada, muito aquém daquilo que, por exemplo, é a vontade de Deus. Mas a palavra diz de uma lei espiritual que se honrarmos pai e mãe, os nossos dias serão prolongados, acrescidos. Então está aqui uma área, por exemplo, de semeadura que nós vamos fazer ao longo de toda uma vida e que nós vamos colher ao final da nossa vida. Então nós precisamos aprofundar o nosso entendimento sobre semeadura e sobre colheita. Vamos no livro de Gálatas. O livro de Gálatas fala sobre essa lei espiritual e nós vamos ler o livro de Gálatas agora juntos aqui. Gálatas 6, 7 a 10. A palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então vamos lá, nós temos aqui a apresentação da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Irmãos, isso é certo. Aquilo que semearmos, nós colheremos. E o mediador disso, diz o escritor, é Deus, a qual não enganamos, a qual não zombamos, a qual é justo, a qual tem todas as coisas diante dos seus olhos. E existe uma lei, aquilo que o homem semear, ele vai colher, para bem e também para mal. O exemplo que nós temos aqui, né, ele aprofunda a explicação desse conceito. Se semearmos na carne, colheremos corrupção, colheremos morte. Mas se semearmos para o Espírito, do Espírito colheremos vida eterna. Por que semear na carne? Aqui um pouquinho antes, no capítulo 5 de Gálatas, o texto fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Se semeamos em obras da carne, se andamos segundo a carne, se andamos vivendo quebra de princípios, se andamos em uma vida pecaminosa, nós colheremos isso. A palavra fala que o fruto do pecado é a morte. Esse é o resultado do pecado. Ele vai gerar morte. Isso é uma colheita de uma semeadura. Semearmos na carne, semearmos em uma vida pecaminosa, nós colheremos morte e corrupção. Por que muitas das vezes muitas pessoas perdem esse entendimento, esse temor? Porque nem sempre a colheita ela é imediata. Nem sempre a colheita ela é instantânea. E isso faz, na verdade, parte do processo de semeadura e colheita. Você semeia, existe um processo de crescimento daquele fruto e depois vem a frutificação. Então, muitos, por não colher naquele momento da sua atitude, da sua semeadura, acham assim, não, isso aí eu posso fazer que não dá em nada. Não dá sim. Aquilo que semearmos, ao seu tempo, nós colheremos. E a semeadura da carne é morte. A semeadura do pecado é corrupção, é morte. Vou te dar um exemplo. Adão. Deus falou com Adão o seguinte, se comer do fruto da árvore do conhecimento
morrerás. Quando Adão e Eva comem do fruto, Adão morreu, fulminado instantaneamente? Não. O Senhor não estava falando da morte física, apesar dela ter vindo depois. Mas olha o desdobramento de morte que aconteceu. Morte do relacionamento com Deus. Morte da santidade. Foi exposto do jardim. Olha para a geração de baixo. O que acontece? Caim e Abel. Caim assassina o seu irmão Abel. Ou seja, houve uma colheita e uma consequência de morte. Mesmo que não foi imediato a atitude do pecado. Mas houve uma colheita de morte. A palavra se cumprindo. Então, queridos, nós precisamos entender. Lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós fizermos, nós colheremos. E o oposto é verdade. Quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Olha que lindo o que o texto fala. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por que alguém desfalece, antes de colher? Porque existe um tempo para a colheita. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Se eu vou semeando obras de bondade, de benignidade, se eu vou andando e fazendo, abençoando pessoas, a palavra diz que ao seu tempo nós colheremos toda essa semeadura, todo esse investimento, se nós não desfalecemos. Então tenha paciência. Existe um processo de semeadura, essa semente ela cresce, ela floresce e ao seu tempo ela dá muitos frutos. Então existe um tempo para colhermos as sementes que nós semeamos, mas é uma lei espiritual, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, para bem e para mal. Então, queridos, eu quero te convidar a ser intencional na sua semeadura. Pegando esse exemplo lá de Jacó, que semeou engano, desonra aos pais e que ele viu no final da vida a sua vida sendo abreviada em relação aos seus pais, Entenda que toda a nossa vida é uma semeadura e que agora e talvez bem depois nós estaremos colhendo os frutos dessa semeadura. E mais, existe uma semeadura que nós não colheremos aqui nessa terra, mas que aquilo que estamos fazendo aqui e agora produzirá fruto para a eternidade. A eternidade, o nome disso é galardão. Existe um fruto e uma recompensa que nós só provaremos na eternidade. E a palavra fala que, aos olhos de Deus, tudo está sendo visto, até um copo d'água que é dado no nome do Senhor, ele está sendo entesourado em memória para galardão. Então, queridos, semeadura e colheita é uma lei espiritual. E tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos aqui e posteriormente também na eternidade. Se você está desgostoso com alguma área da sua vida, com aquilo que você tem colhido, reflita bem e mude a sua semeadura, porque novos frutos estarão acontecendo. E para terminar, eu quero dar uma palavra para você que está começando agora na caminhada. Tenha paciência. Quem sabe você viveu 10 anos, 20, 30 anos afastado do Senhor, 40, 50, semeando coisas que você tem colhido hoje, frutos, de destruição, de morte, de frustrações. Mas a partir do momento que você inicia na caminhada do Senhor e começa uma nova semeadura, uma semeadura que está produzindo vida eterna, fica tranquilo. Mesmo que você ainda esteja colhendo algumas consequências daquilo que você semeou no passado de forma errônea, ao seu tempo vai chegar a colheita da nova semeadura que você está fazendo na presença do Senhor. Então permaneça firme, permaneça fiel, continue semeando vida e você vai estar colhendo ao seu tempo, em nome
de Jesus. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra em nome de Jesus.